Muito bom. Vocês vêm de Goiás? Sim. De onde? Goiânia. Goiânia. E o que vocês fazem lá? Passeio? São estudantes. Eu sou coordenadora do curso de administração, sou professora, sou estudante do curso de Direito, Administração e Ciências Contábeis. Muito bem. E o que vocês querem saber? Querem que eu fale sobre o quê? Ou não querem que eu fale, eu ouço. Não. Pode começar, Rodrigo. Pode. Boa tarde, presidente. O que eu que esvaziou tudo aqui? Boa tarde, presidente. Boa tarde. Meu nome é Bruno, moro em Porcelândia, Goiás, interior de Goiás. Sou estudante de Ciências Contábeis na Unianguera. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: qual o conselho que o senhor daria para uma pessoa que quer ingressar na carreira política como eu quero? Primeiro é não ingressar. Mas se você vai ingressar, eu acho o seguinte: não creio que exista uma motivação para a carreira política. Você deve ter algumas preocupações, algumas causas que você quer defender. Aí, dependendo das causas que você quer defender, tem caminhos. O Brasil hoje, os partidos hoje estão muito desagregados, né? O que tem de renovação está correndo por fora dos partidos. Há vários movimentos, deve ter em Goiás também. Aqui tem o chamado Renova, o chamado Agora, o chamado RAPS, tem vários movimentos, né, que dão, alguns até dão bolsa para a pessoa se preparar para a vida política, né? E eu acho que isso é bom. Quer dizer, entram na política já com alguma informação, alguma formação, mas precisa saber o que você quer fazer, né? Eu posso contar como é que foi comigo. Eu nunca vi. Meu pai foi deputado, mas eu não tinha nada a ver com isso. Meu pai era militar, era general, mas eu não tinha nada a ver com essa história e nunca pensei. Eu levei a vida toda dentro da universidade, aqui, em São Paulo. Não tinha nenhuma preocupação de fazer carreira política. Eu era contra o regime militar daquela época. E, de alguma maneira, foi isso que eles me obrigaram a entrar na vida política, porque, de uma maneira bastante sem sentido, que mandaram prender alguns professores importantes aqui de São Paulo. Eu não era importante, mas eu entrei na USP quando eu tinha 21 anos. Eu era professor da Faculdade de Economia, depois das Ciências Sociais. Então, nessa altura, eu já era livre docente e estava me preparando para competir por uma cátedra. E fui parar no Chile. Primeiro fui porque veio a polícia, não sei o que lá, que diziam que vários de nós éramos subversivos, não sei essas coisas. Mas eu fui para fazer a tese. Eu tinha feito uma pesquisa, eu fui primeiro para a Argentina, para a casa de um amigo meu que depois foi ministro lá na Argentina até, e que foi meu colega na França. E minha ideia era voltar para o Brasil e fazer a tese. Aí, quando eu estava na Argentina, veio uma pessoa do Chile, da CEPAL, Comissão Econômica da América Latina, que é um órgão da ONU. Eu conhecia um dos importantes da época lá, chama-se Medina Echevarría. O chefe chamava-se Raul Prebisch, que é um grande economista argentino e tal. Então, dizendo, olha, você não quer ir, não é melhor ficar no Chile? Então, eu fiquei hesitando entre ficar na Universidade de Buenos Aires, com os amigos que eu tinha lá, o Gino Germani, vocês não conhecem, os sociólogos de lá, ou ir para o Chile. E no Chile era uma burocracia mais estável que da ONU. Então, eu fui para o Chile, mas com a ideia de voltar. E fiquei quase 5 anos entre o Chile e a França, sem voltar ao Brasil, porque não havia condições. Voltei, fiz concurso, ganhei a cátedra aqui, na USP. Eu estava na França e voltei para fazer o concurso de cátedra, porque morreu um catedrático. Naquele tempo era assim, tinha que matar alguém ou morrer alguém para poder entrar na universidade. Bom, e aí eu comecei a escrever contra o regime autoritário que havia aqui. E, bom, as pessoas que tinham coragem para escrever começaram a ficar mais ou menos conhecidas, né? Havia uns jornais que eram de oposição, pequenos, e a gente escrevia nesses jornais e tal. E até que um dia então chefe da MDB, chamado Ulisses Guimarães, foi lá onde eu trabalhava, com um outro que era deputado e amigo dele, e para me convidar para escrever um programa de campanha
campanha eleitoral. Eu digo, isso aqui é um centro de pesquisa, não é assim, não dá para escrever um programa para um partido, preciso ver quem é que está disposto e tal. Alguns ajudaram, e nós fizemos um programa para o PMDB da época, era a anticandidatura do Ulisses, em 74, imagina. O Ulisses Guimarães era anticandidato, porque não tinha condições de ganhar, mas fez campanha. E nós fizemos um programa, que, na verdade, foi a matriz de todos os programas que tem até hoje. Entrou o negócio de sindicato, mulher, índio, negro, enfim, não era só de economia, mas era de sociedade. Bom, e, em função disso, talvez, mais tarde, quando houve em 78 uma eleição aqui, o candidato era o senador Montoro, a sua reeleição, mas naquela época havia um negócio chamado sublegenda. Os partidos podiam apresentar até 3 candidatos por partido. No caso do PMDB, ia apresentar 2 e somava os votos para ver quem que ganhava de um lado e do outro. Então, o Ulisses foi lá, o Guimarães, né, foi lá onde eu trabalhava, para dizer, olha, se você puder ajudar, porque eu tinha algum prestígio com jovens, estudantes, não sei o quê, intelectuais. Então, eu entrei, eu topei ser candidato não para ganhar, para perder, para o Montoro. Como, de fato, aconteceu. Quer dizer, eu tive 1 milhão e pouco de votos, o Montoro teve 3 milhões, não sei o quê. Somou, nós 2 ganhamos do outro lado, que era a Arena, eram 2 partidos só. Bom, tudo bem. E eu fui para os Estados Unidos, fui ser professor em Berkeley, na América, na Califórnia. Eu estava lá quando veio a notícia que o Montoro ia se candidatar ao governo de São Paulo. Eu não sabia que, ao ser candidato a senador, não tendo a maior votação, eu seria automaticamente o primeiro suplente do senador. Eu tinha um suplente, o Montoro tinha outro, mas invertia na hora. As regras eram muito estranhas. Então, aí, eu falei com o diretor do departamento lá da Sociologia de Berkeley, que me ofereceu para ficar lá, para ter tenure, que tenure equivale à cátedra. E olha, tudo bem, mas eu quero também uma cadeira no Capitólio, porque se eu voltar ao Brasil, eu vou ter uma cadeira no Senado. Voltei e virei senador. Eu fui direto para o Senado, dessa maneira. Não foi nunca quis fazer carreira política diretamente, né? Depois você sempre está envolvido e tal, faz. Mas, mesmo o tempo todo, eu levei, mesmo até hoje, eu tenho mais preocupações com alguns objetivos para o Brasil, para o povo e tal, do que provavelmente carreira. Carreira é consequência. Alguns vão para a carreira. Mas, como carreira, é uma carreira que, se você for honesto, não é uma carreira que te beneficia. Agora, se você tiver algum objetivo maior, aí vale a pena. Você não precisa ser político, pode ser qualquer coisa ou nada, mas se jogar. Então, eu acho que você devia pensar bem por que você quer. Você quer lidar com que tipo de problema? Dependendo do tipo de problema, você vai ver se você é candidato a quê? Que pode ser vereador, pode ser deputado, pode ser governador, pode ser senador, pode ser ministro, pode ser presidente. Enfim, tem muitos caminhos, né? Mas o mais importante é você mesmo saber qual é a sua motivação como ser humano, o que você deseja fazer com a vida, o que você acha que você pode ajudar a mexer para melhor. Acho que é isso. E esses que mencionei, esses movimentos que eu mencionei aqui, são bons porque eles levam as pessoas a refletirem sobre movimentos objetivos, né? Gente jovem, hoje em dia, se preocupa muito com o meio ambiente, com desigualdade, com emprego. Depende das coisas. Você está em estudo de ciências atuariais, então deve ter contábeis, deve ter alguma ligação com a coisa econômica, né? Porque, assim, eu sou funcionário público, eu trabalho na área. Você trabalha no quê? Eu trabalho na prefeitura. Como eu já trabalho na prefeitura, então, às vezes eu vejo as pessoas sofrem muito e acho que se eu tivesse um cargo maior do que eu tenho, eu podia ajudar melhor as pessoas. Então, esse é meu objetivo, ter mais facilidade de ajudar as pessoas, porque É ser vereador, então. Sim, eu quero por aí. Sim, eu quero começar Quem é o por aí. prefeito de Goiânia? Não, onde eu moro, o prefeito é o Colemar Cardoso. Não é meu parente, não. Não. Embora minha família originalmente seja de Goiás também, mas de Goiás Velho. Talvez o irmão dele o senhor conheça. Quem é? O Sérgio Cardoso. O Sérgio Cardoso que eu conheço foi ator de teatro. Não me lembro. Não. Que ele trabalhou no Estado com o Marconi.
Sim, o Marconi eu conheço. Então, E como é que era? O cacique lá de Goiás era outro, como é que chama? Foi governador. Hein? PMDB. o Iris. Iris Rezende, do PMDB. É. Entendeu? Essa é porque talvez eu tendo um cargo maior, eu tenho mais facilidade e mais poder de ajudar as pessoas. Porque agora, no cargo que eu tenho, talvez eu até queira, mas eu Mas não não tem posso. como, não tem os meios. Isso. Se fosse você, eu procuraria um desses movimentos que há por aí, que são de gente jovem, de renovação. O partido conta menos do que a motivação da pessoa, porque os partidos no Brasil estão muito esfrangalhados, né? Quase todos, se não que todos. Próximo. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Eu queria saber qual conselho o senhor daria para o atual presidente da República, Bolsonaro, o que ele poderia fazer para melhorar a situação econômica e política no geral do país. Bom, presidente não gosta de conselho, geralmente. E quem foi presidente tem certa prudência em dar conselho, porque o outro não vai aceitar. Né? Mas, enfim, você falou da situação econômica. Na situação econômica do Brasil, a equipe que está lá, a equipe econômica, o ministro que manda em tudo, eu não o conheço, mas ele tem boa formação. Estudou em Chicago, não sei o quê. Tem uma visão muito... Não é igual... Eu não participo da dele, mas, enfim, ele tem objetivos. Né? E o que eles estão fazendo tem que ser feito. A reforma da Previdência, por dura que seja, é necessária. Né? Bom, então, eu acho que o mais importante na vida, para quem está na vida política e também na vida pessoal, é você ter objetivo, ter rumo. Né? Parece que eles têm algum rumo na economia. Nossa economia está muito mal, obrigado, né? Porque ela está passando por vários anos de crise. Né? Na verdade, desde o segundo mandato do Lula, mas mais especialmente no tempo da Dilma. Né? Por quê? Porque houve uma inversão feita pela equipe econômica daquela época, que eles criaram um negócio chamado Nova Matriz Econômica. Essa nova matriz econômica, para falar em forma direta e simples, é o seguinte: o importante é aumentar o consumo. Então, aumentaram o salário, criaram oportunidade de consumo e tal. Bom, e aí tem problema, porque você não aumenta a produção. O importante é aumentar o investimento, não é o consumo. O consumo vem junto. Mas se você aumenta o consumo, não aumenta o investimento, você provoca desarranjos grandes na economia. Bom, não foi só isso, houve vários problemas aí, mas esse foi um dos problemas importantes. O Brasil aumentou muito a sua dívida, e, pouco a pouco, houve um desinvestimento. Quando tem desinvestimento, as pessoas deixam de botar o seu dinheiro no investimento. O que quer dizer botar dinheiro no investimento? Você tem dinheiro, você tem um projeto, você leva anos para esse projeto dar resultado. Você posterga o momento do lucro. Senão, você vai para o banco te paga juro, e você não fez investimento nenhum. Né? Mas aí também, para o país, não é bom para a pessoa, mas não é bom para o país. E tem gente que tem vocação de fazer trabalhar. Então, fazer os outros trabalharem. Então, tem que investir. Bom, quem vai investir precisa ter alguma garantia. Como é que vai ser daqui a não sei quantos anos? Porque a minha renda não vem de imediato. Falta confiança. O Brasil perdeu a confiança em si mesmo. O país, como um todo, perdeu. O que fez Juscelino quando foi presidente? Fez muitas coisas complicadas, mas ele criou uma expectativa de que o Brasil ia para frente. Criou Brasília. Tem até hoje se discute, valeu a pena, não valeu? Valeu. A Brasília está lá, beneficiou Goiás. Vocês são de Goiás. Meus avós, meu avô paterno era de Goiás. Eu conheço Goiás. Goiás era muito atrasado. Né? Bom, deu um salto muito grande, em função em parte de Brasília, da agricultura, de muitas coisas assim. Então, mas o Juscelino criou um clima de otimismo. Ele também fez bastante coisas equivocadas, mas, de qualquer maneira, todo mundo faz. Né? Bom, nesse momento, nós estamos num clima de falta de otimismo. O que falta, a meu ver, é recriar confiança. Né? Confiança significa o seguinte: a pessoa sabe o que vai acontecer. Né? Deixa eu dar um outro salto para trás. Eu fui ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco. Naquele tempo, a inflação era galopante. No tempo do Collor, chegou a 80% ao mês. Uma loucura. Bom, você não imagina o que é governar quando você tem... E o que é viver num país onde a inflação é desenfreada.
Bem, e todo mundo sabe o que faz com a inflação. Quer dizer, o que tem que fazer? O que é a inflação? É um desequilíbrio das contas, basicamente da conta pública. Você começa a gastar mais do que tem. E aí pressiona, faz dívida, até que o pessoal diz, não empresto mais, só se você pagar mais juros. Aí começa a subir tudo, sobe o juro, sobe e vai. Bom, qual foi o que nós fizemos quando fizemos o Plano Real? Foi dizer, olha aqui, fizemos o que já tinha sido feito antes. O Plano Cruzado já praticamente desenhou tudo. O que o Plano Cruzado não fez? Não disse ao país o que ia fazer e fazia tudo de surpresa. A maior diferença do Plano Real é que nós avisamos ao país o que ia acontecer. Ó, tem inflação, vocês vão criar uma moeda que não existe, o RV, que é para vocês perceberem o que é a inflação, comparar, e vocês escolham, querem receber o seu salário pela moeda corrente ou pelo RV, para começar a ter a ideia de que você pode ter uma moeda mais estável. Não é? Enfim, é uma coisa um pouco... Isso precisa para o Brasil de hoje. Quer dizer, não basta você crer, tem que demonstrar que você acredita, o outro vai acreditar também, e, na prática, começa a funcionar. Bom, então, eu acho que o conselho que eu daria ao presidente, mas é um conselho que não se deve dar, porque é preciso que ele delegue a alguém que seja capaz de falar com o país. O que está acontecendo, por que está acontecendo, o que eu vou fazer. Agora, ele não tem muita... Não teve treinamento para isso. Então, ele não sabe falar, não sabe dizer, né? Mesmo quando está certo, ele não consegue explicar, né? Então, eu acho que o mais importante é que o presidente tenha noção de que a função de política de quem está lá em cima é de levar o conjunto, não é acirrar a briga, é buscar coesão para ter um objetivo que leve o país para uma certa direção. Acho que é isso que eu penso. Não sei, eu não sei nem o que ele pensa, se pensa. Boa tarde. Como minha colega falou sobre o Bolsonaro, minha pergunta também é a respeito. Eu li numa matéria que o senhor deu aqui no próprio Instituto que o senhor falava por que ele foi eleito, né? Porque o senhor não via o motivo dele ser eleito. Há 90 dias depois do mandato, o senhor falou que ainda não tinha visto nada de projeto dele. E queria saber se o senhor tem otimismo em relação à política do Brasil hoje com o mandato do Bolsonaro. Veja, o que eu devo ter dito, o que eu penso até hoje é o seguinte: o Bolsonaro foi eleito, como podia ser outro, pela negativa. Não ao PT, que estava no poder, tinha feito alguns desastres aqui, não à corrupção e não à criminalidade. Basicamente, esses foram os temas que levaram o povo a votar. Bom, tudo bem. É um tema, um momento explicou, justificaria você ganhar uma eleição assim. Você ganha a eleição, é sempre relativo, ganha de outro, né? O povo queira ou não queira, compara. Então, esse teve mais capacidade de dizer que nesses temas, que eram os temas que mexiam com a população, ele teria uma posição oposta até então prevalecente. Muito bem. Agora, precisa ser afirmativo. O que ele vai fazer? Você não tem vida pública, política, sem um sonho, sem desenhar alguma coisa, motivar as pessoas para um objetivo maior, né? Está faltando, a meu ver, é isso. Faltando essa capacidade de levantar as pessoas. Eu não quero ser... Não é minha função aqui de falar mal de presidente, nem de falar bem, é de tentar analisar, né, o que está fazendo. Depende da área. Eu já disse aqui, né, a reforma da Previdência tinha que ser feita. Alguns não vão gostar, porque mexe com o bolso, né? Outra mais difícil é a tributária. Todo mundo acha que está errado, mas quer que tribute o outro, não a si mesmo, né? Se você for... Eu tenho muitos amigos que são ligados à produção. Eles acham que é inútil aumentar o imposto, porque o imposto vai para o governo que usa mal. Pô, é um pouco justificativa de porque não querem pagar, né? Ninguém gosta. Imposto, o sistema é imposto, que não é dado, não é voluntário, é imposto, né? Eu, como trabalhei em vários lugares do mundo, o nosso imposto é muito baixo. Aqui é altíssimo o imposto que eu pago. Não é verdade. Quer dizer, comparativamente, não é verdade, né? Bom, então é difícil mexer na reforma tributária. Como é que vai mexer nisso tudo
sem explicar que está fazendo alguma coisa de positiva. Bom, no que sobrou no Brasil que tem um certo dinamismo? Agricultura, questão de Goiás, aquilo lá vocês sabem que é assim, né? Agricultura, mineração um pouco, a Vale foi um problema, complicou muito as coisas, mas a Petrobras funciona, dá renda. A indústria, hoje eu estava vendo no jornal, vai crescer menos que a média industrial no mundo esses últimos 10 anos. Então, não estamos ficando para trás na questão de indústria. E os serviços depende. Alguns vão bem, outros não. O setor financeiro, que o povo geralmente não gosta, que é banco, foi obrigado a se modernizar por causa da inflação. Eu morei na Europa, em certa época da inflação, eu ficava surpreso. O banco na França era atrasado, comparado com o Brasil. Porque usava tudo à mão ainda, em caderno. Aqui tudo já estava maquinizado, porque a inflação obrigou. Então, certos setores dos serviços avançaram. Nós temos uma visão sobre o Brasil, em geral, mais severa do que a realidade requeriria. Por exemplo, saúde. Você faz qualquer pesquisa que você faça, qualquer uma, vai mostrar que o brasileiro acha que a saúde vai mal. Bom, não é verdade. Vocês podem ouvir no YouTube o Draulio Varela, que é um médico independente, fala tem vários momentos que ele fala sobre o SUS. Eu estava lá na Assembleia Constituinte quando se discutiu a questão do SUS, Sistema Único de Saúde. Foi uma invenção de médicos sanitaristas, na verdade, que mais pressionavam. Bom, criamos o SUS. Antes do SUS, como era? Não havia nada. Só havia santas casas de misericórdia, para quem não tinha recurso nenhum, ou então para quem trabalhava em algumas organizações sindicalizadas, IAPC e IAPTEC, que tinham alguma assistência. O povo não tinha nada. Hoje é generalizado. Quer dizer, qualquer um que tenha qualquer problema vai ter que ser atendido. Pode demorar. Na Inglaterra também demora, no Canadá também demora. Mas você vai ser atendido, né? Então, houve uma organização grande da saúde. Ela é boa? Mais ou menos, melhorou. Comparativamente, tem que ver no decorrer do tempo. É claro que, comparado com os serviços, os grandes hospitais de São Paulo, bom, mas quem que paga o hospital de São Paulo privado? Só rico. Só rico. Ou então, quando vai via SUS, Sistema Único de Saúde. Quer dizer, houve um progresso. A educação está muito ruim. É verdade. Mas eu quando eu entrei na universidade, aqui na USP, eu não sei exatamente, mas o que devia ter alunos da Universidade do Brasil? 10 mil, 20 mil? Hoje tem, sei lá quanto. É muito mais do que... Pode passar. Muito mais do que isso, né? Bom, porque naquele tempo o ensino era muito bom. Quando eu fui aluno aqui, nos anos 40, fim dos anos 40, começo dos anos 50, eu tive um ano que todas as minhas aulas eram dadas em francês. Isso é bom? Bom para quem sabe francês. A imensa maioria do Brasil não sabe francês, não tem por que saber. Isso era bom para a elite, né? Então, trazia professores da Europa, vinham para cá, muitos eram da Europa. Bom, naquela época não tinha outro jeito, para avançar a ciência, não sei o quê. E tal. Medicina também foi assim. A medicina foi americana, foi o Rockefeller, a Fundação Rockefeller que financiava, não sei o quê. Bom, hoje tem milhões de alunos nas faculdades. Será do mesmo nível da universidade, da USP, dos anos 40, 50? Não, talvez seja pior. Mas tem acesso, né? Melhor. E você tem que ver que, no decorrer do tempo, que as coisas vão melhorando. Nós não estamos indo para trás nessas questões fundamentais. O Brasil avançou, não retroagiu. Falta que a gente acredite nisso. Houve um momento que nós acreditávamos, agora nós perdemos a crença. Mas, se você olhar objetivamente, em várias áreas nós avançamos. Por que tem desemprego? Porque nós erramos muito também. Erramos muito no câmbio, erramos muito na questão da polo de inovação. A inovação mudou muito. Você está tendo hoje uma transformação que é complicadíssima, que é a utilização da internet, da inteligência artificial, métodos de nova natureza em tudo que é químico e biológico. Quer dizer, esse é um mundo novo que está por aí. Nós temos que ver, nós estamos entrando nele ou não. Eu não quero ser precipitado, eu não sei.
Em certas áreas sim, em outras áreas não. O que nós temos na corrida espacial? Que eu saiba nada. Tem o Ministério de Ciência e Tecnologia atual, era piloto de foguete. Bom, mas isso é outra coisa. Não é quem inventou o foguete, é quem inventou essas tecnologias novas. Nós estamos provavelmente um pouco atrasados nessas coisas. Informática tem alguns núcleos, em Santa Catarina, em São Paulo, no Paraná e lá em Recife. Tem vários núcleos de gente que é criativa nessas áreas, né? Isso vai ter um impacto enorme no futuro. É assustador. Por quê? Porque concentra a renda e não dá emprego. O que nós vamos fazer? Vai ser o problema do mundo, não é só nosso, né? Enfim, tem muitos problemas que nós temos que olhar para poder realmente ver, dar um jeito no longo prazo. Eu acho que para quem olha para o país, para quem está em posições mais importantes, tem que ver o longo prazo, porque as coisas custam a mudar, você não muda de repente. É uma acumulação, vai indo, vai indo, vai indo. Você tem que ter o caminho, fazer com que os outros acreditem e caminhar. Leva tempo. Eu não sei, eu não quero ter juízo precipitado sobre esse governo, porque é cedo, tem 8 meses eu não gosto da área, digamos, cultural do governo, forma de comportamento que ele é muito, a meu ver, limitado na visão do mundo e também na questão, propriamente, eu não sei, o ministro da Educação muda muito. Como eu disse aqui, você tem que ter rumo e ter continuidade. Eu só tive um ministro da Fazenda 8 anos. Na saúde eu tive 3, sendo que um durou 5 anos. Na educação só tive um. Não é porque eu gosto de A e não gosto de B ou de C, é porque ou você dá condições daquilo de trabalhar no tempo, ou não vai acontecer, né? Você não pode mudar ministro a toda hora, que não vai dar certo. Tem que ter um projeto, tem que ter não é ter um programa definido, às vezes não tem, mas você tem um objetivo definido, né? Eu não vejo ainda, eu não quero fazer juízo precipitado, não vejo ainda para que lado nós vamos, né? Vou dar um exemplo concreto. O mundo hoje tem muitas dificuldades, como eu mencionei, que essa mudança tecnológica que é muito ampla, muito generalizada, com muitos efeitos. E isso tem efeito imediato sobre a força de trabalho, diminui trabalho para aqueles que não têm capacitação específica, né? Bom, mas tem outros problemas no mundo. Você vê que, de alguma maneira, nós nos beneficiamos pelo acordo que houve implícito entre os Estados Unidos e a China. E o presidente dos Estados Unidos era uma pessoa de extrema direita, de direita, pelo menos, que era o Bush. E quem projetou essa relação foi uma outra pessoa, que é um intelectual americano, foi ministro do exterior dos Estados Unidos, e que, em geral, teve um papel bastante negativo no Chile, apoiou o Pinochet, não sei o quê, para meu ver, negativo, mas, enfim, e fez uma coisa positiva, tá? Eles fizeram um certo entendimento com a China. Bom, isso começa a se desfazer nesse momento, começa a haver ataques. E o mundo, que era um mundo de integração, começa a ter protecionismo outra vez, né? America first. A China vai dizer, não, China first. Primeiro a China, primeiro a América, não sei o quê. Europa desintegra. Então, é um mundo complicado. O Brasil tem a vantagem, entre aspas, relativa, de estar muito longe de tudo isso aí. Eu acho que tinha que fazer o que o Getúlio fez com a guerra com os nazistas e os aliados. Ele fez jogo, fingiu que ia para os nazistas e foi para os aliados, e obteve volta redonda, e o crédito dos Estados Unidos para a industrialização. Quer dizer, se você se entrega logo de cara, estou de um lado contra o outro, qual é o sentido para nós? Então, isso não vai haver guerra amanhã, tomara que não haja nenhuma guerra, mas está se vendo que há uma certa tensão no mundo, de novo, porque a China começou a subir. A China inventou uma teoria do socialismo harmonioso, de que, como é que eles chamam, tem uma coisa, quer escapar do que eles chamam o alçapão de Tucídides. Quer dizer, quando um sobe, tem que fazer guerra ao outro. Não é necessário. Inventaram uma opção de coisa para poder cooperar, porque era do interesse deles cooperar. Cooperaram e tal, e coisa.
Agora a China, que era copiadora de tecnologia ocidental, passou a produzir tecnologia. Eu vou contar um pequeno episódio. Uma vez me telefonou o Bush, eu era presidente, ele também. E vinha aqui ao Brasil um presidente da China, chamado Jiang Zemin. E os chineses tinham abatido um avião americano, que estava, segundo os chineses, fazendo espionagem. Sabe Deus se estava. Bom, e o Bush estava preocupado porque eles não liberavam os oficiais americanos que estavam no avião, presos. Caiu, não morreram, prenderam, estava lá. Então o Bush pediu que eu falasse com o Jiang Zemin sobre o negócio. Eu disse ao Bush, olha, eu não sei se eu tenho condições de falar, porque eu não conheço, eu não sei como é que ele é, não sei qual é. Nós temos cultura diferente. Eu não sei como é que ele recebe um presidente de um país interferir numa matéria de outro país. Bom, o Jiang Zemin era uma pessoa agradável, simples, não sei, agradável. E ele foi, eu um jantar para ele no Itamaraty, lá de Brasília. Ele no fim perguntou, onde é que você mora? Aqui? Eu digo, não, moro num outro palácio. É longe? Brasília nada, é longe. Podemos ir à sua casa? Pode. Então foi. Ele, a mulher, eu, a minha mulher. Não tinha mais ninguém lá, minha mulher foi fazer chá, sei lá o que, para eles. Bem, aí eu digo, o cara é conversável. E disse a ele, olha, tem esse negócio, eles derrubaram um avião, prenderam, o presidente americano está nervoso, vai soltar, não vai soltar? Ele me perguntou, quantos anos tem os Estados Unidos? Tem 500? Eu digo, não, como país independente não tem 500. Pois é, nós temos 5.000, diz ele. A China tem que ser respeitada. Os americanos têm que aprender a nos respeitar. Esse moço que está aí, o Bush, é muito menino. O pai dele, que era o Bush pai, quando houve um bombardeio da embaixada, acho que chinesa, na Iugoslávia, uma coisa assim, os americanos bombardearam, me telefonou X vezes para pedir desculpas. Esse me telefonou 2 vezes. Nada. Quer dizer, ele tem que entender, tem que nos respeitar. Bom, eu telefonei para o Bush e digo, olha, o Bush não entendeu nada, porque o estilo americano é how is the guy, good or bad? É bom ou é mau? Né? Bom, mas isso você vê como é que é como é a relação entre os países, como é complicado. Né? Os chineses, o que eles fizeram? Liberaram os americanos que estavam presos. Copiaram tudo antes. Fizeram engenharia reversa e copiaram tudo que tinha no avião. Bom, hoje, os chineses não precisam copiar mais nada, eles já sabem. Então, hoje eles têm capacidade de competir. Esse é o mundo que nós estamos começando a viver. É uma competição entre o Ocidente e a China. O Brasil não está longe. Tem que olhar com atenção. Temos que ver. E isso não vai acontecer amanhã, vai acontecer nos próximos 20, 30 anos, 40. Quem é chefe, líder de Estado, não eventual, olha o longo prazo. O que vai acontecer com esse país? O que eu vou fazer com esse país? Então, eu acho que isso que é importante ver. Eu não sei se o Bolsonaro vai ter, o governo Bolsonaro, vai entender qual é a função real, além de você mandar, prender, soltar, orçamento, não sei o quê. Isso é um cotidiano, isso não tem muita importância, isso acaba, desaparece. O que é o que você pensa no país. Como é que você pensa? Qual é a sua estratégia? Qual é o longo prazo? Eu não sei ainda. Eu não vejo ainda o longo prazo. Eu vejo o governo um pouco desconjuntado em matéria de uns querem uma coisa, outros querem outra. Em certos terrenos avançam, em outros terrenos não. É isso que eu acho. Com prudência. Bom, a minha pergunta é sobre economia. Recentemente, o governo divulgou uma lista de empresas que eles pretendiam privatizar, e algumas delas causaram mais comoção que outras, e dentre essas empresas que causaram mais comoção está os Correios. Primeiro porque, para a privatização dela, a gente precisaria de uma emenda à Constituição, pela competência exclusiva da União, e também por todas as particularidades que envolvem a privatização dos Correios, se é possível, pela iniciativa privada, a manutenção da capilaridade da atuação dos Correios, e aí eu até cheguei a procurar alguns dados, seria o único representante da União em 60% dos municípios do país, que obtém 90% da renda de 300 municípios apenas, considerando em todos o que ela atua, além dos serviços sociais e financeiros também, que as agências do Correio conseguem prestar nas cidades do Brasil.
Então, eu queria ouvir a sua opinião, presidente, sobre um pouco dessa questão. Se seria viável a privatização, em especial dos Correios, se é inteligente isso e se sim, se é viável, como que eu consigo garantir uma atuação da iniciativa privada que seja equivalente e melhor, que é o que se pretende, né, com a privatização, da atuação que a gente tem hoje, sem perder um custo acessível e a capilaridade também de atuação dela no país inteiro. Bom, você já deu a resposta, né? Todos esses temas são temas muito complicados, muito delicados. Eu me lembro, no meu tempo, eu recebi uma lei feita pelo Congresso no tempo anterior que mandava privatizar as empresas que estavam na mão do governo, que eram siderúrgicas. Bom, entre as quais a Siderúrgica Nacional, que era símbolo, porque foi fruto que eu já mencionei aqui, o Getúlio tinha conseguido um empréstimo dos americanos para fazer a Siderúrgica Nacional, porque as empresas americanas siderúrgicas não queriam investir aqui. O Getúlio fez de conta que ia trazer a Krupp para obter esse resultado, e a Siderúrgica Nacional foi feita. Bom, depois ele fez a Petrobras. Também, né, o primeiro impulso do Getúlio não era de que fosse uma empresa estatal, mas depois não tinha capital para fazer, acabou sendo estatal. Bom, então, as empresas carregam simbolicamente uma carga muito grande. Na Petrobras a carga era muito grande. A siderúrgica que tinha que ser privatizada era menor, porque eram empresas privadas que pararam na mão do Estado porque foram incompetentes, faliram, não sei o quê, e era um peso para o Estado, faziam só dívida, e era mais fácil de privatizar. A consciência média do brasileiro é a favor do Estado e é contra o mercado, em geral. Então, quando você fala em privatizar, não é fácil, qualquer setor é difícil. Bom, eu tive problemas muito sérios, porque tivemos algumas privatizações. Telefonia, por exemplo. No começo, eu mesmo não era favorável à privatização, por razões semelhantes à telefonia, porque como é que vai ser na região mais remota, não sei o quê e tal. Bom, e curiosamente o ministro que fez bastante, o Sérgio Mota, era contra a privatização também. Depois, quando ele chegou lá, você vê, bom, o que aconteceu? As empresas de telefonia passaram a ser feudos dos partidos. Então, cada uma delas, havia uma por Estado, eram 27 empresas. Cada uma delas nomeava não sei quantas pessoas, porque o deputado, porque não sei o quê. Então, o custo era mais elevado. Não tinha... E não havia... nós estávamos passando uma fase de transformação das tecnologias de telefonia, foi quando veio a internet e todo esse negócio, não havia investimento suficiente no governo para poder levar adiante. Bom, então, fizemos a privatização. Foi um problema, uma dificuldade enorme aceitar que tinha que privatizar. Pusemos na regra uma opção de exigências que agora vão cair. Por exemplo, tem que ter um orelhão a cada não sei quantos metros. Só que hoje tem celular. Né? Naquele tempo não tinha celular. Então, ninguém tinha celular. Né? Bom, e várias regras assim. Bom, mantivemos em Campinas um centro de pesquisa que era necessário para poder... Bom, pouco a pouco, as empresas privadas acabaram entrando, competindo, e hoje ninguém nem fala em estatizar as telefônicas. Né? É caro, mas seria mais barato? Aí depende. Bom, algumas são mais simbólicas. A Petrobras é muito simbólica. Então, no caso da Petrobras, no meu caso, o que é que eu fiz? Bom, eu disse aqui que meu pai era militar, era general. Na verdade, era general, chamado dos generais do petróleo. Defendiam a Petrobras. E eu também. Bom, então, nós resolvemos, não foi privatizar a Petrobras, foi aumentar a competição. Por quê? Porque a Petrobras era muito poderosa e nem o governo sabia quanto custava o barril do petróleo. A Petrobras era uma corporação que acabou sendo autônoma do próprio governo. Não foi tanto, no meu período, pelo menos, invadida pelos partidos, depois foi, como nós vimos no tempo do Lula. Né? E daí por diante. No tempo mais da Dilma, na verdade, mas do Lula também. Bom, os partidos tomaram conta. E deu no petrolão, roubalheira, não sei o quê. É necessário que dê nisso? Não, não é. Nunca houve no Banco do Brasil, que eu saiba, coisas desse tipo. Bem, então, a minha decisão foi, a Petrobras nós não vamos privatizar, nós vamos, sim, ampliar o capital, abrir mais o capital. Houve um momento em que se abriu bastante o capital, era fundo de garantia, podia aplicar no capital, não sei o que e tal, mas vamos forçar a competição.
Eu penso isso até hoje. A chave do progresso na economia é a competição, porque leva à inovação. E queira ou não queira, força algum barateamento das coisas. Bem, nem tudo pode ser, a meu ver, entretanto, objeto de privatização, porque não vai ter competição, ou porque tem razão estratégica para isso. Bom, razão estratégica é uma questão difícil. Por exemplo, no caso da Vale do Rio Doce. Nós privatizamos a Vale do Rio Doce. Eu me lembro que uma conversa minha com o cardeal Dom Luciano Mendes de Almeida, que está lá no Vaticano hoje. E eu digo, deixa eu entender melhor, por que o senhor acha que não pode haver a privatização da Vale do Rio Doce? A Vale do Rio Doce é uma companhia boa, de logística. Ela pega pedra, põe no navio e exporta. Agora, a pedra não tem nada a ver com a religião. A pedra está aí, não mexe em nada. Segundo, não é estratégico, é pedra. Tem ferro e tal, você pode regular e tal. E coisa. Aí eu descobria, porque a Vale do Rio Doce dava dinheiro para as comunidades. Então, na privatização, criamos uma regra que tinha que haver uma certa porcentagem, deve ter até hoje, uma certa porcentagem que, seja privada ou pública, tem que ser para serviço das comunidades nas quais se extrai o minério, não sei o quê. Bom, dá para fazer isso com todas as empresas? Talvez não. Algumas empresas o governo precisa ter, porque dá uma alavanca. Essa é uma delas, o Correio. É difícil. Eu não sei, eu não tenho não precisa olhar os dados e ver se é possível ou não privatizar sem perder isso que você disse. Quer dizer, a teia os Correios chegam a toda parte. Tem áreas que não vai chegar. Quer dizer, o capital não vai porque não dá lucro. Como é que faz? Talvez seja uma parte que tem que ficar na mão do governo, mas vai ser só o prejuízo? Então, não é tão simples assim. Você viu que na outra tentativa atual de privatização é a Eletrobras. Quem é que está reclamando? São os deputados agora, porque os governadores não querem. Aí, talvez mais por uma razão de que dá muito dinheiro e emprego. Dinheiro para os partidos e emprego para os apaniguados. Não sei, precisa ver. Então, eu acho que tem que examinar com calma, não pode ser de afogadilho, e não adianta dizer, privatiza tudo. Primeiro que não tem capital para tudo. Segundo, tem algumas questões que o governo precisa ter alguma alavanca para poder funcionar. Deixa eu dar um exemplo simples. Banco, setor financeiro. Talvez o governo tenha demasiados bancos. Tem o BNDES, que é um banco de desenvolvimento, se não for do governo, ninguém vai fazer. Depois tem o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que tem funções em tese parecidas. O Banco do Brasil se especializou em financiar a agricultura, na verdade, mais do que o resto. E a Caixa Econômica, a habitação. Né? Bom, talvez possa discutir, precisa de ter 3 bancos para isso, basta um, mas o governo precisa ter algum instrumento, a meu ver, até para poder definir, quando ele quer mexer nos juros, como é que ele mexe. Ele mexe pela Selic, mas ele mexe também porque baixa os juros por conta direta. Então, eu vou com calma nessas matérias. Não é por razão ideológica. Não é que o Estado em si seja melhor, nem a privada em si é melhor. Você tem que ver em que condições é melhor para o povo, e não para os partidos, mas para o povo, é melhor que você privatize ou não privatize. O Correio, eu acho que deveria ser deixar... agora, eu acho que você vai mexer em sarna para se coçar, porque vai ter você levantou as objeções que você levantou aí, que vão ser facilmente levantáveis, né? A questão de energia é mais complicada e talvez seja necessário ter mais competição. E sempre que você, para privatizar, precisa não esquecer que tem que ter regulação. Se não tiver regulação, o capital vai só fazer o que ele quer. E o governo tem que olhar por isso. Então, por exemplo, para privatizar, para quebrar o monopólio da Petrobras, nós criamos a Agência Nacional de Petróleos. Não é que você, porque é privado, não obedece à agência, à ANP. Tem regra. O telefonia tem a Anatel, que foi criada também para poder haver alguma privatização. Se quiser privatizar mais alguma coisa, tem que ver quem é que vai regulamentar. Vai deixar que o mercado regulamente? Isso é uma ilusão, porque o mercado é bom, ele é fundamental, ele distribui, aloca e tal, mas o mercado tem um objetivo, é o lucro. Não é o objetivo do bem-estar. O governo tem que ter um duplo objetivo, tem que olhar para o lucro, porque senão também não vai, e para o bem-estar. Então, eu acho que eu iria com muita cautela em tudo isso. Presidente, boa tarde. Eu li bastante a respeito da Constituição de 88
E a sua participação foi bastante grande nela e levantava a bandeira do parlamentarismo. Eu queria saber o que o senhor acha que teria sido qual o resultado que teria sido melhor para o Brasil se conseguíssemos implantar o parlamentarismo em 88. E se tem alguma curiosidade dessa época, porque foi um período político de muita Agitado. troca no Brasil. Eu acho que tem bastante fofoca disso. Veja, eu era favorável ao parlamentarismo, graças à influência do Afonso Arinos, que era um senador pelo Rio, Afonso Arinos de Melo Franco. E ele era muito parlamentarista e foi ele quem baixou a idade média para jovem poder votar também. E, bom, agora, qual é o problema do parlamentarismo? É que você não tem... É um regime de partidos. A minha ideia é que você, fazendo parlamentarismo, seria fortalecer os partidos. Bom, hoje, quem que acredita nos partidos? Está difícil, né? Eu acho que, hoje, no Brasil, o mais importante é você ver se consegue criar o voto distrital misto. Por quê? Porque o voto sendo distritalizado, e, sobretudo, o misto, eu vou explicar por quê, você pode ser que recrie partidos. O que significa voto distrital misto? Pega um estado como São Paulo. São Paulo tem 70 deputados. O estado tem 45 milhões de pessoas. Deve ter 25, quase 30 milhões de eleitores. Como é que você faz na eleição aqui, quando você tem que ter, pela lei, você pode ter, na verdade, cada partido pode ter 101 candidatos, 70 e mais um terço, 101 por partido. Você multiplica por 10 partidos, dá 1.000 candidatos. Por 20 partidos, dá 2.000 candidatos. Bom, que vão pescar no aquário, que é o mesmo, é o estado de São Paulo inteiro. E qual é a relação que você vai ter entre quem é candidato e o eleitor? É muito tênue. Você vai esquecer quem você votou. Não sabe. E não controla. Votou aí, foi embora, chega lá, faz o que quer, tem menos relação. Se você dividir São Paulo, em vez de você ter um só distritão, que é o estado, ter menores relações, você tem maior probabilidade do candidato ser mais próximo do eleitor, e do eleitor se definir mais. Isso pode fortalecer os partidos? Pode. Não está garantido, mas pode. Eu aproveitaria a eleição municipal para fazer a reforma primeiro no município. Uma das coisas que, pelo menos, que eu penso, que eu aprendi um pouco, é que toda vez que eu tentei fazer uma coisa muito grande, geral, não vai funcionar, porque vai ter tanta variável, mexe com tanta gente, tantos interesses, que o resultado é muito diferente do que foi o seu ponto de partida. Então, eu acho que é preciso começar pelo município. Pega Goiânia e divide Goiânia em várias, sei lá, quantos vereadores tem em Goiânia? Não sei. Acho que 27. Quanto? 27, eu acho. 37? 27. Não entendi. Acho que 27. 27. Divide em 27 áreas da cidade. Tá? E você, cada partido vai ter um candidato naquela área. Fica mais próximo do eleitor. Não é? Bom, sobretudo na municipal, onde é mais visível, porque a demanda da população para com o vereador é maior, em tese, do que a demanda da população para com o seu deputado. Né? Eu era professor na Inglaterra, em Cambridge, e um dia bateu a porta uma pessoa, era candidato. Eu era estrangeiro, não podia votar, ele não sabia, para votar para o Conselho Council, que é a Câmara de Vereadores local. O cara ia de porta em porta. Aqui não vai ser tanto assim, em Goiânia pode ser quase assim. Né? Enfim, você cria um pouco mais uma relação de autenticidade entre o representante e o representado. E aí você pode pensar mais adiante em parlamentarismo. Você tem que ter mais partidos. Na verdade, está acontecendo um fenômeno curioso no Brasil. Dada a confusão existente no país e a fragmentação de partidos, quem tem agregados são os presidentes da Câmara e do Senado, sobretudo da Câmara. Né? Bom, então é uma espécie de parlamentarismo branco. Eles decidem as coisas. No nosso sistema, que é presidencialista, como é nos Estados Unidos, é o executivo quem tem a agenda. É o executivo quem tem a obrigação de dizer o que vai fazer e fazer o projeto e mandar. Depois o legislativo discute.
Nós estamos vendo uma quase inversão disso. Os congressos começam a atuar como se eles tivessem autonomia de agenda. Não por objetivo maior, mas por falta de objetivo da parte mais clara, a não ser a economia. Da parte do governo, o Congresso começa, mesmo essa reforma da Previdência, em grande medida foi feita congressualmente. Não é? É uma espécie de parlamentarização imperfeita do sistema. Então, eu acho que, se fosse possível, reconstruir de baixo para cima, criando voto distrital misto. O que é misto? Porque no voto distrital, como na Alemanha, tem um candidato que é eleito diretamente pela população e tem um candidato que depende dos votos que a população dê aos partidos. Então, tem uma lista que vem dos partidos e uma lista que vem da população. Por que a lista dos partidos? Porque tem gente de mais experiência que os partidos põem lá e que vão ser automaticamente eleitos pela proporcionalidade. Faz uma lista. Não é? Eu acho que se nós conseguíssemos fazer algo assim, existe projeto no Congresso, no Senado já foi até aprovado, está na Câmara, para a eleição, começando pela eleição municipal. Eu acho que está certo. Para depois, pouco a pouco, chegar ao parlamentarismo. Porque se você resolver criar o parlamentarismo artificialmente, sem partido, também não vai funcionar. Nós estamos assistindo esse momento de transição em que a Câmara está ganhando força, o Congresso está ganhando força. Eu não sei nem quem são os congressistas, não aparece, não se sabe os nomes, mas eu não sei. Mas, na verdade, está começando a haver uma coisa nova. Então, quem sabe seja possível aproveitar isso para criar um sistema eleitoral melhor do que o que nós temos. O nosso é o pior de todos. O nosso é o voto proporcional e deu no que deu. Né? Uninominal e proporcional. Você vota na pessoa e a proporção dos deputados depende do número de votos do partido. É uma confusão, porque o eleitor não sabe o que está acontecendo. Você vê o resultado depois. Né? O outro é mais direto. Você vota porque gosta, conhece a pessoa, e a pessoa não pode mudar tanto, porque ele vai voltar na próxima eleição, como nos Estados Unidos. Pode até ficar muitos anos na Câmara, mas ele volta ao seu eleitorado a cada 2 anos, no caso dos Estados Unidos. Aqui, a cada 4 anos, ninguém se lembra em quem votou, nem o que ele fez lá. Ninguém sabe o que você votou e você não sabe o que ele fez lá. Você pode conhecer mais ou menos o governador e o senador, e olhe lá. O deputado é difícil. Então, eu continuo achando que é melhor marcharmos para o parlamentarismo. A diferença que na Constituinte eu queria naquele momento. Eu acho que não ia dar certo. Mudou de ideia. Não mudei de ideia, continuo com o parlamentarismo. Mas eu acho que o modo de você fazer a construção deve ser mais, digamos, dar mais tempo ao tempo. Obrigada. Boa tarde. Eu queria retomar um pouco o assunto a respeito do avanço da tecnologia brasileira. Atualmente, está se falando bastante a respeito do satélite Amazônia, que vem com a tecnologia 100% brasileira, que serve para analisar o clima e a situação terrestre da Amazônia, em específico, mas também de todo o território brasileiro. Em 1999, foi lançado um satélite do Brasil, só que com a tecnologia chinesa. E agora o Bolsonaro ele entrou com a ideia de comprar uma tecnologia norte-americana para ter um custo menor, um custo bem menor. O que a senhora pensa a respeito disso? Uma tecnologia 100% brasileira com um custo alto ou uma tecnologia norte-americana com um custo inferior? Bom, depende um pouco da urgência da utilização da tecnologia. Se for muito urgente, até você desenvolver no Brasil, leva tempo. Mas sempre tem que pensar em algum desenvolvimento local. Eu pego um outro exemplo, que eu conheço melhor, de avião. Né? Esses aviões da Embraer. O avião da Embraer, o modelo inicial foi feito em colaboração com a Itália. Bom, e não deu muito resultado. E tal. Finalmente, os aviões da Embraer ficaram muito bons. Né? A tecnologia é em parte aqui, porque a tecnologia de aviação, eu não sei como é de satélite, mas a de aviação, ela é uma tecnologia que é dispersa no mundo, você junta. O avião é como forma de automóvel, você junta partes que vêm de vários lugares. Né? Bom, eu não sei dizer exatamente quantos são feitos no Brasil. A montagem é feita aqui. O design, no caso de avião, vale muito. E é feito aqui. Bom, é
É claro que você podia ter comprado avião, em vez de fazer aqui. E tire avião. E voaria melhor, talvez. Mas é importante você dotar o país de autonomia tecnológica, porque dá emprego, porque desenvolve a capacidade científica, etc, etc. No caso de satélites, eu fui à China no início dessa coisa de colaboração com a China, para visitar. Houve um satélite que foi feito em conjunto entre o Brasil e a China. Bom, o problema com os americanos é que eles têm geralmente dificuldade em permitir que você faça junto. A vantagem dos aviões, agora foram comprados aviões suecos, chama-se Gripen. Bom, são anglo-suecos, porque o Gripen deu mais facilidades tecnológicas para o Brasil. Transferência de tecnologia. Você compra o melhor avião americano. Se comparado com o Gripen, o americano é melhor. Mas é melhor, mas ele não transfere tecnologia. Então, uma vez eu conversei com o presidente do Chile, que é meu amigo, era presidente, é meu amigo até hoje. O Chile comprou avião americano. Ele disse, mas não adianta você comprar avião americano, ele voa e ele bombardeia bem, mas você não sabe o que é. E mesmo a bomba, ele precisa de autorização de Washington. Quer dizer, um país como o Brasil não vai poder ficar dependendo de Washington, de Moscou ou de Pequim. Vai ter que tentar ter alguma coisa própria, né? Então, eu acho que não está errado tentar desenvolver aqui. É claro que você não desenvolve do zero, você tem que buscar cópia. Os chineses copiaram tudo, agora produzem, né? No caso dos satélites, o que eu sei de satélites é que, uma vez, vou contar uma historinha. Eu estava nos Estados Unidos, indo voltando da China, não, do Japão, nem me lembro. Eu era ministro do exterior. E o ministro do exterior dos Estados Unidos chamava-se Christopher. E a reunião de ministros sempre foi a mesma coisa, é meio formal e tal, tem assessores. Ele disse, não, eu preciso falar sozinho com você, o tal Christopher. Aí me disse, olha, nós estamos informados seguramente que o Brasil dispõe de tecnologia para guiar míssil, ou dá no mesmo, satélite, é a mesma tecnologia. Eu brinquei com ele, olha, só se vocês pagaram, porque nós estamos sem dinheiro, né? Mas fiquei preocupado. Voltei e falei com o presidente da República, que era o Itamar. Disse, Itamar, olha aqui, contei a história. O Itamar não sabia nada, sabia tanto quanto eu. Nós não tínhamos ideia. Até que eu virei presidente, e o ministro da Aeronáutica que eu nomeei me chamou e me disse, olha, presidente, eu devo dizer ao senhor o seguinte, nós temos a tecnologia. Nós compramos no Câmbio Negro, sei lá o quê, não sei aonde e tal, tecnologia qualquer, desenvolver a tecnologia aqui. Bom, isso era assim. Era muito difícil desenvolver, porque os americanos não queriam que se desenvolvesse, você tinha que ir para o Câmbio Negro para obter a tecnologia. Nunca conseguimos realmente usar os foguetes de uma maneira adequada, até que a base aérea de Alcântara pegou fogo, foi para o espaço, né? Era bem situada e tal, mas nós nunca conseguimos dirigir, apesar que tínhamos comprado tal dispositivo. São tecnologias complicadas. É claro que o Brasil tem que se aplicar nisso, né? Eu acho que é muito importante para o futuro, não é por causa da coisa militar, para a coisa tecnológica mesmo, tem que entrar nessas coisas, tem que ter conhecimento, tem que saber. Eu acho que é preciso fazer um esforço para desenvolver aqui. Como é que nós desenvolvemos a medicina? Foi assim, né? Quem pagou a medicina em São Paulo foi a Rockefeller, a Fundação Rockefeller, a medicina da USP. Hoje nós temos medicina boa, né? Não só por isso, por mil razões. Manguinhos produzem uma opção de coisa e tal. Eu acho que é muito importante desenvolver, pensando no futuro, a capacitação tecnológica do país. É muito importante. Então, eu acho que eu não sabia que o Bolsonaro estava com essa posição, mas não está errado, está certo, tem que desenvolver a tecnologia. Você pode, enquanto não tem, compra de quem tem, quando vendem. Mas mesmo que vendam, eles não dão os segredos. Você tem que tentar desenvolver o segredo. Bomba atômica todo mundo sabe fazer hoje. É uma pena, porque todo mundo pode fazer e jogar, né? Mas tecnologia de guiar míssil não é tão fácil assim. Até hoje que eu saiba. No meu tempo não conseguiram acertar o alvo. Caía no mar. Enfim. Boa tarde, presidente. Eu gostaria de saber que, durante a nossa jornada de vida, nós acertamos e erramos. Eu gostaria de saber, durante o seu mandato, uma coisa que te deixa imensamente feliz e realizado e outra que te deixa triste. É um misto, né? Isso. É um misto. É claro que
Eu fiz algumas coisas que eu pude fazer, algumas coisas não consegui fazer. Por exemplo, a reforma da Previdência. Só agora passou. Passou, quer dizer, mais ou menos, a idade mínima de aposentadoria. Por que idade mínima? Porque as pessoas estão vivendo muito tempo. Então tem que trabalhar mais tempo. Mas mesmo assim, eu custei a entender, e até hoje eu penso isso, mas talvez que as pessoas querem se aposentar não é porque querem ficar em casa, é para ter outro emprego. A questão é renda, não é trabalho. Não é? Bom, então a gente tinha que resolver uma coisa mais complicada, que é como é que dá renda para as pessoas. Bom, de qualquer forma, eu não consegui fazer, faltou um voto para aprovar o que agora foi aprovado na Câmara. Quantos anos ele leva de lá para cá? 20 anos? Isso foi em 90 e... Você me lembra mais quanto? 20 anos para poder chegar a uma coisa que é óbvia, tem que ter a idade da pessoa. Eu tenho 88 anos. Eu trabalho todo dia. Claro, você trabalha no campo, não vai poder trabalhar com 88 anos, tem que ser mais moço. Mas, no meu tempo, a média de aposentadoria em universidade federal era baixíssima, a idade da pessoa. Bom, aula pode dar até tarde da vida, não precisa, tem que pagar melhor, é outro assunto. Né? Bom, enfim, muita coisa eu não consegui fazer. Muitas coisas eu fiz errado também. Você vê que fez errado. Então, quando você depois de feito, olha, todas as vezes que eu tentei mexer em reforma tributária, eu mandava para o Congresso uma coisa e saía outra. Saía pior. Pior do que se imaginava que ia sair, e às vezes pior do que era. Porque são os interesses. Quando você governa, a sua vontade não é lei. Depende dos outros, depende dos interesses que são organizados, que reagem, não sei o quê. Você tem que ter capacidade de compor os vários interesses na direção de um objetivo comum, ou quanto possível comum, para melhorar o país. Muitas vezes eu não consegui fazer, outras vezes consegui. E depois os tempos mudam. O que era bom na minha época não é mais necessário hoje, são necessárias outras coisas hoje. Né? Mas, enfim, o fato é que se você for governar achando que vai fazer tudo, você vai sair entristecido. Se acha que você vai só se aproveitar do poder, o poder é desesperador. Não dá a mim, não dá prazer nenhum do ponto de vista de fruição do poder. Qual é a fruição do poder? É bater continência, é tocar hino, é nomear pessoas, é prender. Eu não prendi ninguém, é meu estilo. Não. Prendi, a polícia prendia, mas eu não mandava, a polícia que tinha que prender. Qual é a satisfação? Avançou ou não avançou? No que avançou? Você avança em umas coisas, não avança em outras. Tem umas que te dão satisfação, outras que não. É sempre difícil, né? Não é nada fácil. Não é? Por isso que eu disse a ele, se você tem vontade mesmo, mas vai ter que ter vontade mesmo, porque não é... Se você for sério, você vai sofrer também, não é só alegria. Né? Agora, no geral, dá satisfação, porque você se realiza, ao ver que as coisas andam, né? Você se realiza. Eu fui reeleito. Se eu não quisesse, eu não seria nem candidato. Né? Ela não tem esse não querer, como o atual presidente. Ele pode dizer o que ele disser, os amigos vão obrigá-lo a ser candidato, porque o grupo vai querer. Então, você acaba cedendo, porque não tem outro jeito. Enfim, não é nunca minha vontade é lei. Você tem que ter capacidade de coordenar a vontade de todo mundo, inclusive a sua. Mas não é mal, não. Dá para experimentar. Presidente, a próxima é a última. Última. É que eu falo muito. Ela não. Boa tarde. Eu gostaria de saber sobre investidores estrangeiros. Mês passado, no começo do mês, vimos que investidores estrangeiros tiraram bilhões da nossa bolsa. E eu gostaria de saber, por essa indefinição da privatização e da reforma trabalhista, se ela for aprovada, eles devem vir com peso. Principalmente a China, ela se torna uma potência muito grande, e eu queria ver sua opinião sobre tudo isso. E tivemos um fato paralelo a isso, que foi em Goiás, a Celg foi vendida para a Enel, que é uma empresa alemã, por conta de dívidas. Aí eu acredito que os investidores estrangeiros poderão vir para o Brasil e tentar resolver esses problemas. Olha, os investidores estrangeiros ou brasileiros fazem sempre a mesma coisa. Eles vão onde tem lucro. Não vão porque o país é bonito, você é bom, não. Tem regra, vai ser mantida, aí eu tenho mercado, vai ter lucro, eles vêm. Né? Senão, não vêm. Né? E vão embora também. Né?
Os daqui também. O capital foge se não tiver oportunidades. Por isso que precisa ter governo, ter objetivos e tal, e tem que pensar no interesse coletivo. Eu não acho que você dependa só do capital estrangeiro. O Brasil tem uma diferença importante. Eu vou muito a esse país aqui da América Latina. Ele não tem capital financeiro. O governo do Brasil, você vê hoje mesmo, está no jornal, hoje ou ontem, a dívida aumentou, tá? É muito alta, quase 80% do PIB é a dívida do Brasil, é alta. Bom, mas deve para quem? Para os brasileiros. Né? Houve um momento que não era assim. A nossa dívida chamada interna era externa, quer dizer, os estrangeiros vinham, emprestavam e tal. No México era muito externo, em vários países é muito externo. Aqui, o capital financeiro é grande no Brasil. Então, não é dos banqueiros, é de quem põe dinheiro no banco. Nós todos ajudamos, direto ou indiretamente, que o nosso dinheiro está no banco. Ou de quem tem algum dinheirinho está no banco. O salário mesmo vai para o banco. Então, eles pegam esse dinheiro e emprestam ao governo. Né? Bom, então, você tem recursos. Quando você tem um país grande, como é o nosso, tem mercado, tem pessoas, tem gente, tem recursos. Agora, em certas circunstâncias, você precisa de mais capital. Hoje, no mundo, eu não sei dizer exatamente, você tem 10 vezes mais capital do que o PIB, do que o produto, do que tudo. 10 ou 100, é uma brutalidade. Tem muito dinheiro no mundo. Por que não vem? Por onde é que eles vão? Eles estão com dificuldade. Na Europa, se você tiver dinheiro em euro, você vai para a Alemanha, você paga, você tem um juro negativo. O banco guardar seu dinheiro, você perde o dinheiro. Né? Então, por que não vem para cá? Pode vir. Depende de nós apresentarmos uma situação que mostre que você vai ter estabilidade e tem mercado, e tem tecnologia e tem lucro. Né? Então, eu acho que tem que ter, não é só o capital daqui, vem também o de fora. Eu acho que é bom, a meu ver, isso é questão política, é bom balancear. Né? Mesmo no caso do Brasil, alguém perguntou sobre empresa estatal, tem que ter algumas, tem que ter público, tem que ter privado. Né? Crescentemente, no mundo, o capital é mais privado. Há mais dinheiro privado na produção. Né? No mundo todo, mesmo na China. Há 30 anos, você tinha uma visão diferente, porque você tinha a União Soviética e o mundo comunista. Acabou. Não tem. Onde é que tem realmente? Cuba. Nem na China. Né? Quer dizer, agora, portanto, não basta ser, tem que ser tudo público, não vai ser. Uma parte vai ser privada. O que vai ter que ter é governo. Vai ter que ter regulamentação, porque senão, aquilo que já falamos aqui, é natural, o capital quer lucro e o povo quer bem-estar, ou devia querer, o governo devia querer bem-estar. Então, não há um equilíbrio nisso. Tem que ter uma ação política para compensar, não sei o quê. Deixa eu dar um exemplo mais concreto. Eu sempre fui favorável a duas coisas que não são bem vistas: cota e bolsa. Cota racial. Bom, está tudo errado. Mas senão não tem como generalizar a educação se não der cota. Pelo menos por um período. Quando a sociedade não tiver mais preconceito, ou melhor, não tiver tanta gente que ficou para trás por causa do passado, porque é negro, porque é não sei o quê, mulato, sei lá o que é, você vai ter que ter cota para poder ter acesso, para dar acesso. É uma solução para sempre? Não, tem uns países que não tem. Que você tem acesso, não precisa de cota. Mas aqui não tem acesso. A população não tem, então você vai ter que ter acesso. Né? Bolsa é a mesma coisa. Bom, é uma esmola. Tá bom, mas o que você faz? Mata de fome? Vai morrer? Não tem que dar. Né? Claro que quanto mais você puser cláusula na bolsa que leve a que a pessoa fique mais independente, melhor. Por exemplo, dar a bolsa obriga que os filhos vão para a escola. Está bem, está certo. Dar a bolsa obriga que a mulher faça exames ginecológicos, sei lá o quê, na gravidez. Tudo bem, põe condicionantes. E o objetivo não é ficar na bolsa, o objetivo é não ter que ter bolsa. Aqui no Brasil, o contrário, aumentar. Não, o objetivo é ter menos bolsa, ou seja, menos gente precisando de bolsa. Mas, se precisar, vai fazer o quê? Vai matar? Vai deixar que morra? Vai ter que dar condição de vida. Né? E isso precisa de governo, precisa de dinheiro. Dinheiro vem de onde? Do imposto. Por isso que eu disse o que disse no começo. Quem tem dinheiro não gosta de pagar imposto. Mas, se não pagar imposto, não tem como distribuir.
É a única maneira de distribuir? Não, a melhor maneira é que dá trabalho. Mas nem sempre o trabalho resolve. Você não, às vezes não tem trabalho para dar. Hoje nós temos... Quantos milhões de brasileiros não têm nem trabalho no Brasil hoje? 12%, 13% da população. Sei lá, se fosse 100 milhões de brasileiros, são 12, 13 milhões de pessoas. E os que nunca tiveram trabalho? Dobra isso aí. Tem 20 milhões de pessoas, 25 milhões de pessoas. Como é que vive? Tem que ter alguma assistência. Não adianta muita teoria dizer que é bom que cada um trabalhe. É bom, mas quer dizer, não tem. Né? E, enfim, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de pé no chão, ver que a nossa sociedade é muito desigual. Uma sociedade muito desigual não é boa, nem para as pessoas, e nem mesmo para a economia, porque chega um ponto que esbarra nisso aí. Né? E é preciso fazer políticas compensatórias. Elas resolvem? Não. O que resolve é o dinamismo, o que resolve é o emprego, o que resolve é o mercado. Mas e até lá? Como é que faz? Você tem que dar condições, tem que atuar, tem que ter... Pelo menos é o que eu penso. Né? A discussão abstrata, liberalismo versus coletivismo, isso não existe mais. As economias são de mercado, mas eles são insuficientes para você resolver problemas de quem não tem acesso. Tem que dar acesso. E aí não é o mercado, é o governo quem tem que dar acesso. Se você deixar tudo na mão do governo, não vai funcionar também, porque não vai produzir, e eu não produzir, não tem dinheiro para dar acesso. Né? Tem que haver um certo equilíbrio. Né? Queiramos ou não, você vai para a Europa. Nas sociedades nórdicas, há mais equilíbrio. É claro que é pouca gente. Isso é um fator que as pessoas não tomam em consideração. É muito difícil resolver as questões de acesso à oportunidade para sociedades muito grandes. Você vai a Cuba não é o caso agora, ainda é socialista. Vai ao Chile, vai ao Uruguai, vai a Portugal. As pessoas estão melhorando de vida, mas é pouca gente. Você tem que ver a Índia, a China, o Brasil, os Estados Unidos, os grandes conglomerados. Aqui tem 210 milhões de pessoas. Não é brincadeira, é muita gente. Né? São problemas mais difíceis que um país que tem 20 milhões ou 10 milhões. Aí é mais fácil. Mas, mesmo assim, apesar de que os países nórdicos são pouco povoados, eles conseguiram um certo equilíbrio. Né? Aqui no Brasil, nós não conseguimos ainda esse equilíbrio. Eu diria que, às vezes, fome, não creio que haja fome no Brasil. Há marginalmente fome. Há subnutrição. Subnutrição há muita. Agora, fome não. Por quê? Porque a sociedade foi evoluindo, foi dando condições. Todo mundo tem algum jeito de quebrar o galho. Né? Nem que seja por assistencialismo. Né? Em tese, é melhor não ter assistencialismo. Mas, em tese, na prática, você tem que ter. Porque, se não tiver, numa sociedade como a nossa, está perdido. Tem que ter alguma forma de ajuda. Né? Enfim, eu acho que a gente tem que ter uma visão, digamos, mais matizada. Não está na moda. A moda no Brasil é outra. A moda aqui é polarização. É cara ou coroa. Está comigo ou contra mim? Está bem. Mas não vai dar certo. Não é que não vai dar certo. Dificulta o dar certo. Porque você tem que buscar um certo equilíbrio. Não é? E é isso. Também, por exemplo, você pega o que aconteceu com a terra no Brasil. No meu tempo, ou dava terra ou era como a saúva. Quando eu era menino, só se falava de saúva. Saúva, a formiga. É preciso acabar com a saúva, senão a saúva acaba com o Brasil. Era um slogan. Bom, nem os dois. A saúva está aí e o Brasil não acabou. Mas a saúva não tem mais o efeito que tinha no passado. O pessoal andava descalço. Né? Agora não anda mais descalço. Né? Então, essa mania de que ou faz isso, na minha época, ou dá terra para os camponeses ou vai o mundo acabar. Foi dada muita terra. Diminuiu agora a quantidade de terra que é dada. Bom, resolve em parte, porque não adianta você dar terra só, você tem que dar o trabalho, tem que fazer produzir, não sei o quê. Nós nunca fizemos análise comparativa de qual foi o resultado da reforma agrária. Onde deu certo, onde não deu. Dá certo não no sentido de ter terra, de manter a família naquela terra, conseguir avançar. Por quê? Porque o MST criou uma ideologia que tinha que dar. Bom, chega um ponto que você vê que não basta. São outras questões que estão em jogo. Então, nós estamos voltando a um momento de tensão. Ou é de direita ou é de esquerda. Eu acho perigoso.
Porque o mundo não vai por aí. Tem mais alguma pergunta dramática ou não? Não. Eu só gostaria de, em meu nome, da instituição que eu represento, União Anhanguera, e dos meus alunos aqui presentes, agradecer a oportunidade que nos foi dada. Dizer que eu sempre fui cabo eleitoral do senhor, desde criança. Desde quando o senhor foi candidato a prefeito a primeira vez, o senhor foi na minha escola, aqui na cidade de Dutra, aqui em São Paulo. E que na faculdade eu tive um professor de sociologia e que ele dizia sempre para a gente que quando o PSDB assumisse o governo, que tudo daria certo. E eu vejo que ele, naquela época, eu já voltei meus olhos para o PSDB e vi que ele estava certo. E desde o momento que eu me tornei professora, eu me preocupo em abrir os olhos dos meus alunos em relação a essas questões. Que política a gente deve estudar, deve discutir e deve estar atento. Para a gente sonhar mais, lutar melhor, nós precisamos de conhecimento. Eu queria agradecer muito essa oportunidade do senhor ter compartilhado um pouco do seu conhecimento conosco na tarde de hoje. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês. Vamos lá.